Nessa terça-feira a gente vai ter Fluminense e Chelsea pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E eu acho que é possível sim a gente ver o Fluminense na final do campeonato. A ideia desse vídeo é falar sobre como eu acho que o Fluminense pode chegar nessa final. E aí eu digo assim, por que eu acho possível? Porque o Fluminense está fazendo o trabalho certinho, está enfrentando os adversários da forma que tem que enfrentar. E também porque, do outro lado, tem um time que é forte, é favorito para o jogo, na minha opinião, que é o Chelsea, mas não faz parte da elite europeia. PSG, Bayern, Real Madrid, esses times, aí é outra conversa. Então, assim, se o Fluminense chegar na final, aí vai ser outra conversa, vai ser uma possibilidade muito menor. Mas na semifinal dá pra fazer. E como eu acho que tem que ser feito? Bom, eu já imagino que nessa altura o Fluminense não vai mudar o esquema, né? Eu propus mudar contra o Al-Hilal, o Renato optou por manter o esquema com a linha de 5 que deu certo. Contra a Inter também deu certo contra o Al-Hilal, então ele mostrou que ele estava certo. Deve jogar da mesma forma. Hoje eu estava vendo uma notícia de que o Guga deve jogar na lateral direita porque o Samuel Xavier tem algum tipo de problema. E eu acho que isso é importante, porque o Samuel Xavier tá sendo muito útil no jogo físico. E a gente tá vendo, que nem o Renato falou na coletiva, muitos duelos individuais, disputas físicas entre os jogadores nessa Copa do Mundo de Clubes. Então é uma perda importante. E eu vou posicionar o Chelsea no vídeo, já como eu imagino que eles vão atacar, tá? Eu imagino que o Chelsea vai ter mais a bola do que o Fluminense, muito pelo esquema que o Fluminense se propõe a jogar. O Chelsea costuma atacar com uma linha de 3. Na frente dessa linha de 3, 2 jogadores, não necessariamente 2 volantes, às vezes um dos laterais vai pra frente e faz parte dessa linha. E os outros 5 jogadores de linha ficam à frente. Ou seja, tu pode dizer que é um 3-2-5, mas os jogadores mudam tanto de posição que não dá pra dizer que é tão engessado assim. Então, a ideia do Chelsea é o quê? É ter um esquema que crie superioridade numérica tanto pelo meio quanto pelos lados, por isso se posiciona dessa forma, e também para evitar que sofra contra-ataques por dentro. Por isso que, se vocês verem o esquema do Chelsea, tem muitos jogadores pelo meio do campo. E qual é a saída para o Fluminense, na minha opinião? Os lados. Eu acho que o Arias vai ser muito importante, mais até do que vem sendo nesses últimos jogos. É um jogo perfeito para o Arias, esse jogo contra o Chelsea. Porque um jogador de drible, de força e de velocidade como ele vai ter a oportunidade de talvez decidir essa partida. E junto com ele, eu acho que os alas do Fluminense, e aí tá se falando no Guga, de repente o René, também vão ser muito importantes. Um outro ponto que eu acho importante e cuidar, e aí a gente já passa da parte dos esquemas, é a questão da marcação no meio campo, do posicionamento, no sentido de que o Fluminense tem que evitar de botar todo mundo para dentro da própria área e a frente da área ficar vazia. Isso aconteceu em um ou outro momento no jogo contra o Al-Hilal. Não foi o suficiente para causar grandes riscos ao Fluminense, mas eu acho que o Chelsea tem condições de aproveitar melhor esse espaço. Então acho que é uma correção que o Fluminense tem que fazer. Lá dentro tem gente que sabe muito mais do que eu para fazer esses alertas. Eu acho que o Thiago Silva tem feito uma Copa do Mundo de Clubes espetacular, tanto como jogador quanto como orientador. Né? Ele orienta os outros, ele corrige posicionamento, ele troca ideia com o Renato, a voz dele é ouvida pelo Renato e aí o Renato acerta. Quando tu tem um jogador com a bagagem que o Thiago Silva tem, com a leitura de jogo que ele tem, com a qualidade que ele tem, tu tem que usar isso a teu favor. Não pode bloquear isso por uma ideia de que, não, quem manda sou eu. Não, tá. Tu tá alimentando teu ego, mas tu não tá ajudando o time. Eu, como vocês sabem, eu torço pro Grêmio, não pro Fluminense. Mas, nesse Mundial de Clubes, eu tô torcendo por todos os brasileiros. Eu acho que a gente tem chance sim de ver o Fluminense na final. Se jogar mais uma vez do jogo certo, o jogo do jeito certo, tem como chegar nessa final no domingo às 4 da tarde. É o que eu espero que aconteça. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos.